Boa noite, irmãos. Nós vamos dar início a mais uma leitura. Nós vamos continuar aqui nosso estudo de 2 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 14. Não vos prendais a um jugo desigual como com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E a comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus, do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, e diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Vamos falar um pouco agora de jugo desigual, que é a porção que nós lemos aqui em 2 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 14. Não vos ponhais a um jugo desigual com os infiéis. Às vezes essa passagem ela é usada de uma forma bastante genérica, não é? Eu já recebi mensagem de uma pessoa que se converteu e ele estava apavorado agora porque ele falou: como é que eu vou viver nesse mundo, né? Porque eu sou cercado de incrédulos. Como é que eu vou fazer? Então a gente precisa dar um pulinho no capítulo 5 de 1 Coríntios para ver o que é realmente que estava falando lá. Lá falou de um homem que estava vivendo em fornicação, aparentemente um homem que estava em comunhão na Assembleia de Corinto, mas vivendo em fornicação, ele estava dormindo com a madrasta. E aí Paulo fala que ele deve ser entregue a Satanás, que é o chamado pecado para a morte, para a destruição do corpo, para que a sua alma seja salva no dia do Senhor. Esse poder de entregar a Satanás era um poder que apenas os apóstolos tinham. Nós não temos esse poder, mas nós continuamos vendo que o Senhor mesmo cuida de interromper a vida de um crente quando esse crente não está andando de acordo com a vontade do Senhor. Nós encontramos isso lá em Coríntios, em 1 Coríntios, capítulo 11, quando ele está falando da ceia, e aí no versículo 29 ele fala assim: porque quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então, aqui ele já mostra que mesmo, apesar de não existir hoje entregar a Satanás esse poder que havia nos discípulos, Deus pode continuar assim agindo e trazendo enfermidade ou até a morte sobre o crente que está desonrando o Senhor nesse mundo. Porque o papel, a função de um cristão nesse mundo é honrar o Senhor, é servir de testemunho aqui pelo Senhor. Nós sabemos que o Senhor Jesus, ele morreu, ressuscitou e subiu ao céu e está agora diante de Deus Pai, nos representando. Ele é o nosso advogado ali diante de Deus, diante do Pai. E nós estamos na terra, diante do mundo, representando o Senhor.
Quando um incrédulo quer ver Cristo, ele deve olhar para os cristãos. E os cristãos são o testemunho de Deus na terra. Cristo está por nós no céu e nós estamos por Cristo na terra. Então, esse andar desordenado aqui acabava trazendo juízo, de enfermidade e de morte para cristãos que estavam andando de forma desordenada. Por isso que entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Agora, lá em 1 Coríntios 5, quando Paulo fala para colocar fora aquele malfeitor, ele dá uma explicação melhor, mais detalhada, no versículo 9, quando ele menciona uma carta, que é a Coríntios 0, né? Porque ela é anterior a 1 Coríntios, nós não temos essa carta, ela não chegou até nós, certamente o Senhor não queria não achou que nós precisaríamos receber essa carta anterior a 1 Coríntios. Então, em 1 Coríntios 5:9, ele diz: já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis com os que se prostituem. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, for avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal, nem ainda comais. Essa semana uma pessoa me perguntou se alguém colocado fora de comunhão pode frequentar o almoço de comunhão. Pode vir ao almoço de comunhão, que normalmente a gente faz, as diferentes assembleias fazem diferentes dias. Aqui em Limeira, no primeiro domingo do mês, nós temos um almoço que é feito no próprio salão, cada um trazendo um prato, e aí nós almoçamos juntos e depois passamos um tempo juntos também, em comunhão, lendo a palavra, conversando. Então essa pessoa perguntou: alguém que é posto fora de comunhão pode também participar do almoço de comunhão? A resposta minha foi esse versículo 11. Com o tal, nem ainda comais. Porque essa pessoa foi colocada fora de comunhão, é para ficar fora de comunhão, não é? Não é apenas para não participar da ceia. Ela não participa da comunhão com os santos. Até que haja arrependimento, até que haja restauração, e ela volte à comunhão. Mas, enquanto isso, ela não participa do almoço de comunhão, porque ela não pode comer com os irmãos. Porque eu acredito que, às vezes, até algumas assembleias não sabem disso e acabam convidando a pessoa para estarem juntos, para comunhão, tal. Não. A pessoa fora de comunhão foi disciplinada, excomungada, ela pode até participar das reuniões assistindo, mas assim que acaba a reunião, ela se levanta e vai embora. Ela não tem que ficar ali conversando, papeando com os irmãos, nada disso. Ela tem que se sentir como uma criança de castigo, né? Você coloca o seu filho de castigo, não adianta você colocar o seu filho de castigo e aí sua esposa ou seu cônjuge vem depois e fala assim: vamos tomar sorvete lá, vamos no parque, vamos passear. Espera, então, que castigo é esse, né? Um pai ou uma mãe coloca de castigo um filho, o outro, seu parceiro, seu cônjuge, precisa também respeitar aquela disciplina que foi dada à criança. Então, isso aqui já é um detalhe importante com o tal, nem ainda com mais. Porém, com os demais, com os incrédulos, ele fala assim, que ele não está falando dos que são do mundo, dos devassos do mundo, dos avarentos, com os roubadores, com os idólatras, porque então você seria necessário sair do mundo. Existiu muito no começo do cristianismo, algumas seitas dentro da cristandade que assumiam um papel de separação total do mundo. Então, você encontra lá no Oriente Médio, e às vezes na Europa também, mosteiros ou conventos em montanhas inacessíveis, com muros, com portões pesados. Inclusive, uma pessoa que chegasse lá, batia no portão, abria uma janelinha pequenininha, só para dizer que não podia entrar, porque ali estão todos separados em oração,
e não podem ter nenhum contato com o mundo exterior. Não é isso. A separação que Cristo exige não é essa. Porque se você considerar que o Senhor Jesus foi acusado de comer e beber com publicanos e pecadores, porque ele comia e bebia com publicanos e pecadores. Né? Não que ele gostasse de ir nas festas dos publicanos e pecadores, mas porque ele queria salvá-los. Ele não tinha problema algum de estar com os publicanos e pecadores, porque ele queria salvá-los. Então, ele era uma pessoa sociável, era uma pessoa acessível. Ele não ficava em cima de uma montanha, numa caverna, numa gruta, como esses eremitas, como esses gurus da Índia, né? O cara fica lá enfiado numa caverna e a vida inteira não sai, ninguém sabe que o sujeito está ali, fala que está só em meditação e tal. Isso é bobagem, isso não é cristianismo. Isso não é cristianismo. Teve um cristão, inclusive, teve um nos primeiros séculos, que ele quis tanto se separar do mundo, que ele subiu numa coluna, essas colunas de pedra que tem, né? Havia uma coluna na sua cidade, e ele subiu na coluna e ficou, acho que 30 anos, morando no topo da coluna. Então, em cima, as pessoas traziam comida para ele baixava uma cesta, uma corda, e subia, né? E quem trazia comida achava que estava fazendo caridade e ia receber a salvação por isso. Porque ele estava ali, era um homem santo, né, em cima da coluna. Se pesquisar na internet, é capaz de você encontrar, eu não me lembro agora quais as palavras-chave, mas talvez o ermitão, o eremita, que morava em cima de uma coluna. Talvez você encontre alguma coisa assim no Google. Mas ele fazia tudo ali, fazia suas necessidades. Claro, ele não tomava banho, tomava chuva só, né? Mas não tomava banho. Então ele viveu anos em cima dessa coluna. Não é isso que Cristo nos chama para fazer. Não, pense em Cafarnaum. O que era Cafarnaum, essa cidade lá nas terras de Israel? Era uma cidade comercial, uma cidade que era rota. Inclusive passava por ali uma estrada que ia até o Egito, e ela se emendava com uma outra estrada que era a rota da seda, que vinha da China. Então, a pessoa que viesse da China para o Egito, ela podia passar em Cafarnaum, porque era um lugar público, um lugar de muitas pessoas passando todos os dias ali, e comprando e vendendo, e é ali que o Senhor se estabeleceu. Olha que interessante. Eu acabei agora de receber uma mensagem aqui que o meu chinês que está vindo da China para o Egito está indo ao banheiro. Então, se me dão licença, eu tenho que ajudá-lo ali. O Pedro está indo ao banheiro. Bom, aqui eu cobro escanteio, corro para a pequena área para cabecear para o gol. Então, tem que fazer tudo, né? Porque senão fica sem assistência o meu companheiro lá. Mas onde estávamos no ermitão e coluna.
Simeão do deserto, era o nome dele, no ano 423 depois de Cristo. Simeão do deserto. Tem até aqui na busca, apareceu no Estadão a história de Simeão no deserto. Na realidade, era numa cidade da Síria. Ele ficou 30 anos em cima, a 20 metros do chão. Quem quiser depois pode ler a história desse Simeão. Eu vou colar o link aqui da reportagem, para quem quiser depois ver. Mas vamos voltar então ao nosso assunto, que é a respeito dos que se isolam. Então nós vemos que o Senhor Jesus, ele não era uma pessoa que se isolava, ele era totalmente acessível a todos que o procuravam. E Cafarnaum, é claro, era uma cidade bastante concorrida pelo comércio, pelas pessoas, pelos viajantes, então ele estava numa posição estratégica ali para alcançar muitas coisas com o Evangelho, muitas pessoas com o Evangelho. E voltando então ao nosso tema central, que é de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Então, um ponto importante de entender aqui: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Aqui não está falando que você não pode se casar com uma pessoa da igreja ABCD. Espero que você não pare de assistir agora, porque você não vai entender o que eu falei depois. Vai sair correndo já marcar o casamento com aquele cara lá que é da igreja ABCD, ok? O que eu quero dizer é o seguinte: que muitos usam isso aqui de maneira a dizer que você não pode se prender a um jugo desigual com pessoas de diferentes comunhões, uma comunhão diferente da sua. Não é isso que está falando. Esse versículo está falando dos infiéis. O que são os infiéis? São os incrédulos. Então, não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos. Isso não se limita a casamento. Qualquer tipo de sociedade ou de associação com incrédulos é vedada pela palavra de Deus. Por exemplo, você quer se candidatar a um cargo político, você quer ser prefeito ou vereador da sua cidade. Bom, a Bíblia não proíbe você de ser prefeito, ou vereador, ou governador, ou presidente até. Mas para ser alguma coisa dessas, você vai ter que ter um partido. Você vai ter que se filiar a um partido. E ao se filiar a um partido, você está se prendendo a um jugo desigual com incrédulos. Porque no momento em que o partido decidir, por exemplo, apoiar uma proposta de aprovar o aborto, ou aprovar as drogas, ou qualquer coisa assim, você que é do partido está endossando isso também. Por isso que não é para se colocar em jugo desigual. O que é jugo? Jugo é a canga, né? Aquele pau que vai para prender dois bois juntos para puxar o arado, tem um pau em cima, assim, e põe no pescoço dos dois bois, depois tem umas travessas para segurar nas laterais, assim, e tem lá umas correias também que mantêm eles juntos. Então, assim, quando eles andam, eles caminham, eles puxam o arado ou puxam o carro de boi juntamente. Um jugo desigual é você colocar, por exemplo, um boi e um jumento. Não funciona, porque o jumento tem um passo diferente do boi. O boi tem aquele passo cadenciado, né? Tac, 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 aquele andar calmo, mas que vai longe e puxa muita força. O jumento, ele já é corridinho, ele já é mais espertinho, então não funciona. Ou um cavalo alto e um jumento. O cavalo é alto, o jumento é baixinho. Também o jugo vai ficar desigual, vai ficar inclinado. Não funciona.
Então, por isso que não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Ah, mas eu queria fazer uma sociedade com o meu vizinho lá, a gente vai abrir uma loja em sociedade. Ah, tudo bem. Seu vizinho é convertido a Cristo? Ele é assim, ele não fala mal, né? Ele acredita em Deus. Ele acredita em Deus. Ó, melhor você pensar bem nisso, porque se ele não é convertido, a hora que precisar tomar uma decisão do tipo sonegar impostos, que lado você acha que ele vai ficar? Ele vai sonegar impostos, porque ele é um infiel, ele não crê, ele não tem Jesus no coração, ele não é convertido. Então, qualquer tipo de sociedade ou associação não é para um cristão se associar ao infiel. Ah, mas eu posso, por exemplo, comprar ações. Bom, quando você compra ações de uma empresa, você não está ficando sócio da empresa. Você está investindo na empresa, você põe o seu dinheiro e tira o seu dinheiro quando você quiser. Mas se você ficar sócio da empresa, é diferente. Você não pode sair dela quando você quiser. Existe todo um procedimento, você está preso a ela. E dependendo da posição que você ocupa nessa sociedade, você certamente vai ser responsabilizado se essa empresa causar algum dano na fiscalização ou no governo, se ela sonegar impostos ou ela causar um rombo, aí, alguma coisa assim, você vai ser também responsabilizado. Tem diretores de empresa que vão presos por causa... Teve uma época, nos anos 80, aqui no Brasil, estava uma crise muito grande, então se abria jornal, o Estadão, o Estado de São Paulo, né? Tinha muito convite de emprego do tipo assim, precisa-se de profissional para presidente de uma empresa, ou para diretor da empresa tal. O que eles estavam fazendo, na realidade, era os donos da empresa, os presidentes da empresa, os diretores da empresa, estavam tirando o corpo fora e contratando alguém para jogar em cima dessa pessoa as responsabilidades da empresa, porque a empresa estava quebrada e ia estourar. E na hora que estourasse, os verdadeiros responsáveis não queriam estar perto. E muitos entraram de gaiatos nisso. Arrumei emprego de diretor daquela empresa, eu não sei nem ler nem escrever, mas falaram que eu podia ser diretor da empresa, estou lá agora, diretor. Fico com a plaquinha na minha mesa, diretor. No dia seguinte estava a Polícia Federal lá, levando ele e a plaquinha embora, porque caiu num golpe, né? Ele assinou lá um monte de papéis e se responsabilizou por todos os trambiques da empresa sem saber o que estava fazendo. Muita gente entrou nessa. Nos anos 80, principalmente, eu me lembro disso, muita gente entrou nessa. Eu trabalhei numa empresa em que o dono me ofereceu uma vez uma pequena participação para eu ficar sócio da empresa. Era coisa pequena, era não lembro, 1, 2% da empresa, alguma coisa assim, né? E eu disse não. Ele ficou muito surpreso. Ele não entendeu nada. Mas como? Estou convidando para você para ficar dono junto comigo da empresa. Não. Continuo seu empregado aqui, mas dono não. Sócio não. Foi difícil, porque é uma situação. Ele podia ter me mandado embora naquele dia, né? Por considerar uma desonra, um desrespeito, né? O dono da empresa oferece para você uma fatia do bolo e você fala, não, estou de regime. Então ficou uma situação meio... Demorou alguns dias, né? Para ele sorrir de novo para mim, porque na hora ficou uma situação pesada. Mas eu tinha que ser fiel ao meu Senhor, aquilo que eu aprendi da palavra de Deus. Meu pai sempre falava uma coisa, meu pai dizia assim, toda sociedade, você precisa de 2 sócios. Um para entrar com o dinheiro e outro para entrar com a experiência. Só que o problema é que quando os 2 brigam, o que entrou com o dinheiro sai com a experiência e o que entrou com a experiência sai com o dinheiro. Então, meu pai falava, toma muito cuidado, filho, com sociedades, hein? Então, esse não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis se refere a qualquer tipo de amarra
que você acabe colocando, né, em qualquer tipo de negócio ou sociedade ou qualquer coisa. Às vezes, você não tem como evitar. Por exemplo, você tem seu pai, sua mãe ou seu pai, e você tem irmãos. Aí seu pai morre e deixa lá o negócio da empresa para vocês, para os filhos. De repente, você herdou uma sociedade. Você agora é sócio dos seus irmãos incrédulos. O que fazer? Bom, a melhor parte, se você tiver condições, comprar as partes dos seus irmãos incrédulos. Ou vender a sua para eles. Porque permanecer na sociedade, eu teria aqui uma lista de casos que não funcionaram de sociedade em família. A própria família da minha mãe, né, que vem de uma indústria de calçados e acabou ficando sócia dos seus irmãos. E isso foi só aborrecimento, só problema, só custo com advogado, processos e um monte de coisa, para levar a nada. E ela, no fim, ela se arrependia até de ter levado adiante os processos, as coisas assim. Então, muito cuidado, se você é um cristão convertido a Cristo, entenda que Deus quer para você o melhor. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Se tem algum tipo de acordo que você não pode sair, isso é um jugo desigual. Ah, mas eu posso, por exemplo, vender produtos da empresa tal ganhando comissão? Pode, claro. Isso aí é um acordo que vocês fazem de compra e venda, mas você não é participante da empresa, entendeu? Você é participante dos negócios só, na hora de vender, comprar e tal. Mas jugo é quando põe o boi e o jumento amarrados de um jeito que os dois não conseguem sair. Porque sempre vai ser o incrédulo é quem vai acabar levando o crente para o lado errado. Ok? Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? A justiça, porque o crente foi justificado pela fé em Cristo. A injustiça é porque o incrédulo continua injusto. Que comunhão tem a luz com as trevas? Olha só. Aqui não está falando, então, de dois que são salvos, hein? Por favor, entenda isso. E que concórdia há entre Cristo e Belial? Olha só que forte isso. Um é de Cristo, o outro é de Belial. Se você me perguntar o que é Belial, eu não vou saber responder, mas eu posso olhar aqui. Belial. No versículo... Belial, hebraico, inútil ou malvado. Malvado é um dos nomes dados a Satanás, no hebraico. E então ele vai depois, no versículo 6, ele leva adiante mais, explicando que consenso, ou seja, que acordo tem o templo de Deus com os ídolos. Porque vós sois o templo do Deus vivente, vós crentes em Cristo. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor. Não toqueis nada imundo e eu vos receberei, eu serei para vós pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Isso aqui, agora nós falamos até aqui, falamos de crentes versus incrédulos, né? Do jugo desigual. Agora eu vou dar os outros exemplos. Alguém pode perguntar assim, mas e casar-me com uma pessoa de outra comunhão? Né? Porque ele crê em Cristo, mas ele congrega na igreja ali da esquina, e eu congrego com os irmãos reunidos no nome do Senhor. Devo fazer isso? Bom, a resposta é a seguinte, não. Mas é esse versículo que responde? Eu acredito que não seja esse. Mas uma série de outros princípios da palavra de Deus vão mostrar para você que não é correto. Primeiro, quando vocês tiverem filhos, vocês vão criar seus filhos de que lado? Vai chegar a hora de batizar, vai chegar a hora de
de congregar. Você chega no domingo, você vai para um lado, o seu cônjuge vai para o outro. A experiência tem demonstrado que é sempre o outro que vai levar você para o lado dele. Tá? Então, não funciona, não funciona. Pode até ser um crente muito fiel ao Senhor, mas vai ter embaraços, vai ter problema. O Bruce Anstey, ele escreveu alguma coisa sobre o assunto, e ele fala da diferença de, de se casar em Cristo com outra pessoa em comunhão, devidamente congregada à mesa do Senhor, mas mesmo assim não ser um matrimônio no Senhor. Ele está citando aqui um versículo de 1 Coríntios 7, 39, quando fala que a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive. Mas se falecer o seu marido, fica livre para se casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. E ele depois comenta, isso nos leva a pensar que uma união com alguém, mesmo cristão, que não esteja em comunhão, não será no Senhor, mesmo que seja em Cristo. Ainda que seja em Cristo, não será no Senhor. E ele frisa o seguinte, agora ele escrevendo, dizendo assim, a expressão em Cristo designa nossa posição perante Deus. Estar em Cristo é a posição na qual todo crente está, ok? É estar na posição de Cristo perante Deus, tal é a nossa aceitação individual. A Epístola de João diz, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Assim como o Senhor Jesus está agora descansando em todo o favor e aceitação de Deus à sua mão direita, assim estamos nós na mesma posição, apesar de estarmos aqui neste mundo. A sua aceitação é a medida da nossa. Por outro lado, no Senhor, vamos mostrar a diferença agora entre Cristo e no Senhor refere-se ao reconhecimento da autoridade do Senhor sobre nós, em nossas vidas, de uma forma prática. Então, uma pessoa crente em Cristo, ela pode ser crente em Cristo, mas ela pode não estar andando no Senhor. Porque ela creu em Cristo, ela tem a posição celestial, ela tem a aceitação diante de Deus, por ser uma pessoa salva por Cristo, mas ela não se sujeita à autoridade, ao senhorio de Cristo. Essa diferença que o Bruce Anstey faz em um de seus livros. E depois ele comenta assim, olha, observe que Paulo não apresenta o casamento cristão como algo que deveria ser meramente em Cristo, mas ao invés disso, deveria ser no Senhor. Isso é algo mais elevado. Todos os cristãos estão em Cristo, mas nem todo cristão vive a sua vida no Senhor. Se Paulo tivesse dito, contanto que seja em Cristo, né, pode se casar, tal, contanto que seja em Cristo, isso significaria se casar com outro crente e nada mais. Não importaria como essa pessoa estivesse caminhando, contanto que fosse com um filho, contanto que o outro fosse um filho de Deus. Mas ele não coloca essa questão nesse patamar. Percebe? Então, isso está no livro dele, chamado Companheirismo, é um artigo, Companheirismo no Namoro e no Casamento. Eu vou colar também o endereço do link aqui do lado. Algumas outras dúvidas surgem também, né, que eu percebo aqui. Por exemplo, ficar fiador de alguém. O crente pode ficar fiador de alguém? A resposta é não. Várias vezes pessoas vieram atrás de mim perguntando se eu podia ficar fiador. Eu disse que não. É difícil dizer não. Às vezes você perde uma amizade até, né? Mas eu disse não. Felizmente, hoje, para casos como o aluguel de imóveis, né, aluguel de casa e tal, existe o tal tem lá um seguro, né, um seguro que a pessoa pode pagar para não precisar de fiador,
seguro fiança, que ela paga, fica em depósito isso, daí quando ela termina o prazo do aluguel, ela recebe de volta esse seguro fiança. Então, porque quando você fica fiador, o que você fica? Você fica sócio da pessoa. Você vai, a Bíblia fala, conta, né? Por exemplo, vou achar a passagem aqui. Provérbios capítulo 6, versículo 1. Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, se deste a tua mão ao estranho e te deixaste enredar pelas próprias palavras e te prendeste nas palavras da tua boca, faze, pois, isto agora, filho meu, livra-te, já que caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, humilha-te e importuna o teu companheiro, não dê sono aos teus olhos, nem deixes adormecer as tuas pálpebras. Livra-te, como a gazela da mão do caçador, e como a ave da mão do passarinheiro. Provérbios 6, 1. Esse aqui é o que ficou fiador e agora vai ter que arcar. Porque você acaba, se a pessoa não pagar, fica. Eu tive uma funcionária, eu tive uma empregada, ela muito boa, muito generosa, muito amiga, tal, mas ela tinha vários filhos e ela emprestava o cartão de crédito dela para os filhos. E os filhos compravam moto, aparelho de som, compravam o que queriam com o cartão de crédito da mulher. Bom, essa mulher depois saiu do emprego, né, saiu daqui, mas ela dava o telefone, tinha um telefone fixo. Naquela época nem tinha ainda celular, o celular veio depois. Então ela dava o meu telefone fixo nos crediários que ela fazia, no banco e tal. Olha, 11 anos depois dela já ter saído do emprego, tinha gente que ligava, lojas que ligavam aqui, querendo falar com ela. Eu falava, ela já saiu há mais de 10 anos. Agora não ligam mais porque eu cancelei a minha linha fixa, eu cancelei, fiquei só com linha celular. Mas você veja, os próprios filhos não pagavam as contas do cartão de crédito e ela ficou com o nome negativado no mercado. O nome dela ficou sujo no mercado, porque ela se colocou como fiadora, né, emprestando o cartão de crédito, como fiadora dos próprios filhos. Então é uma questão muito séria, muito delicada. Outra questão que pode acontecer é alguém pergunta se cristão pode se casar com incrédulo. Olha, essa passagem toda é condenando isso, desde o começo, né? Desde o começo ela está condenando isso. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis ou com os incrédulos. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça e comunhão tem a luz com as trevas. E às vezes não é nem caso de casamento, sabe? É interessante isso. É um problema que às vezes eu tenho um irmão que ele vive com uma mulher há muitos anos, mas não são casados. Mas ele se converteu nesse período, depois que eles começaram a morar juntos, ele se converteu. E ele quer resolver a situação, mas ela não quer. Já tem filha grande e tal, mas ela não quer. Ela não aceita resolver a situação. Imagina uma mulher que não quer aceitar um pedido de casamento, né? E já está vivendo com o homem, né? Então, ele fica numa situação muito difícil. Eu não sei o que dizer para ele, né? Falar assim, larga a mulher? Não, porque ele tem a responsabilidade de filhos e tal. Então, quando você abotou a camisa e você começa a abotoar com um botão errado, já aconteceu com todo mundo, aposto que já aconteceu, né? Você vai abotoar, você abotoa primeiro um botão na casa errada. Depois você abotou a camisa toda, o que acontece lá embaixo? Ou lá em cima, se você começou de baixo para cima, de cima para baixo, não dá certo, fica faltando um botão solto lá, não tem casa para abotoar esse botão. Então, quando você começa a vida, ou começa uma comunhão
ou julgo errado, vai ter consequências lá na frente. Porque se um casamento feito tudo certinho, tudo bonitinho, tudo arrumadinho, dá problema também, quanto mais, né, feito de abotoado errado o casamento. Alguém fala assim, mas eu conheço, minha tia é crente, casou com incrédula, é feliz e não sei o quê. Então a Bíblia está errada. Se Deus, na sua misericórdia, eu já vi acontecer também, de irmão ou irmã casar-se com incrédulo, e Deus, na sua misericórdia, depois converter o cônjuge incrédulo e serem felizes para sempre, até que a morte os separe, né? Mas isso não é a nossa bússola. A nossa bússola é essa aqui, a palavra de Deus. É o que está escrito: não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis ou com os incrédulos. O que a outra versão de palavras ela usa? Não vos ponhais em julgo desigual com incrédulos. Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas. Então, eu estou insistindo nesse assunto, primeiro, nessa questão de que aqui não está falando de julgo desigual de crente com crente, mas com incrédulos. Porém, depois eu já mostrei que pode acontecer que um julgo acabe ficando problemático para pessoas de diferentes comunhões, não é? Vou dar um exemplo para vocês. Eu uma vez fui evangelizar num pequeno povoado no interior de Goiás. Eu fazia isso, às vezes ia a algum lugar, distribuía folhetos e tudo mais, né? E quando eu saí pela rua, dando folhetinho para as pessoas, era um povoado muito pequeno, só rua de terra, um lugar muito, muito ermo, muito simples, mais agricultores, né, que moravam ali. Aí um homem veio conversar comigo e falou assim, o senhor é crente? Falou para mim, falei, sim, graças a Deus. Eu também sou. Que bênção, né? Amém, graças a Deus. Eu vou ajudar o senhor a evangelizar. Legal, como que você vai fazer? Eu conheço todo mundo aqui, então vou convidar todo mundo. Daí na minha casa tem um terreno grande lá na frente. Eu vou convidar todo mundo para ir lá no terreno, no terreiro que tem em frente à minha casa. E aí o senhor fala lá e prega o evangelho lá para eles e vai estar todo mundo lá. Que legal, né? Então chegou a hora marcada, realmente ele conseguiu trazer uma pequena multidão para o terreiro na frente da casa dele. Aí eu preguei o evangelho, falei de Cristo, falei da salvação pela graça, salvação por fé apenas, não por obras. Dei a receita completa do evangelho da graça de Deus. Certeza da salvação e tudo mais. Quando eu terminei a pregação, ele estava do meu lado, ele ficou o tempo todo do meu lado, com a Bíblia na mão. Aí ele pegou e falou assim, mas não adianta só crer em Jesus, não. Se não guardar os 10 mandamentos, vai para o inferno, não vai ser salvo. Pronto. E aí, o que eu fazia? Nada. Não fiz nada, porque eu não ia ali agora entrar num debate teológico com o homem. Né? Depois eu pregar o evangelho da graça de Deus, ele vem e joga a lei em cima das pessoas. Eu não ia discutir na hora, porque ia ficar pior. Então, eu preferia deixar nas mãos do Senhor para que aquela bobagem que ele falou não permanecesse na mente das pessoas e ficasse só o que eles escutaram do Evangelho. Mas ali eu aprendi uma lição. Não aceitar julgo desigual, inclusive com pessoas que dizem crer em Jesus, para fazer a obra de Deus, para fazer a obra do Evangelho. Eu recebo muitas vezes pessoas perguntando, Mário, eu estou congregado no nome do Senhor, mas tem lá, a Igreja Batista vai promover um negócio lá, tal, eu posso ir junto para evangelizar? Olha, eles têm 2 objetivos lá. Um, certamente, deve ser pregar o Evangelho, a salvação de pecadores. Mas o outro é angariar membros para aquela organização. Você quer participar disso também? Você quer ser sócio, né? De conseguir membros para aquela organização? Acho que não, né? Então, muito cuidado. Muito cuidado. Então, sempre julgo desigual vai trazer problema. Eu me lembro do irmão lá no interior de Goiás, em Alto Paraíso,
Um irmão muito bom, muito simples. Ele era daquela denominação Assembleia de Deus. E às vezes, quando a gente fala, eu congrego na Assembleia, as pessoas pensam que é na Assembleia de Deus, na denominação. Não. Assembleia significa reunião, a igreja, né? Assembleia vem da palavra eclésia, que significa reunião. Mas esse irmão em Cristo, porque ele realmente era um irmão em Cristo, ele aprendeu a ler na Bíblia. Ele não sabia escrever, mas ele sabia ler, porque ele aprendeu, ele se converteu e ele queria tanto ler a Bíblia que ele acabou aprendendo, lendo a Bíblia, né, que ele aprendeu a ler. Um dia ele chegou para mim todo contente, porque ele tinha a casa dele, ele era um obreiro da Assembleia de Deus ali naquele lugar que eu morava. E na casa dele ele colocava um toldo na frente, encerado na frente da casa dele, com uma lâmpada, uns bancos, né, de madeira, e lá ele fazia as pregações, os cultos da Assembleia de Deus, e eventualmente ele trazia algum pastor de cidade grande e tal para pregar. Mas um dia eu encontro com ele na rua, ele está todo contente. Irmão Mário, olha, Deus abriu uma porta, porque nós estávamos com um problema lá que não tinha um microfone e um amplificador de som para pregar, mas o Senhor abriu uma porta e nós ganhamos, né? Ganhou de quem? Do vereador fulano aqui da cidade. Eu falei, meu irmão, você aceitou? Claro, o negócio é caro. Eu aceitei. Tá bom, espera para você ver só que vem. O troco vem depois. E veio, né? Quando chegaram as eleições, eu encontrei com ele na rua outra vez, um dia, ele estava todo cabisbaixo. Meu irmão, que situação que eu estou agora, porque agora aquele vereador que doou equipamento de som quer que eu seja cabo eleitoral dele, então tem que sair na rua levando panfleto, insistindo com as pessoas para votarem nele. Agora não tenho como sair dessa. Tá vendo? Eu falei para você. Ficou em julgo desigual. Assumiu um compromisso pensando que vinha de graça, não vem de graça. Político não dá nada de graça. Agora, essas igrejas, normalmente, essas denominações, elas fazem julgo desigual direto, porque ele chama um político lá, o cara prega no púlpito, prega não, faz a sua campanha política no púlpito da igreja e depois, em troca, dá um terreno para construir um novo templo, ou dá material, ou dá equipamento de som, ou compra um piano para a igreja, ou alguma coisa assim. Tudo tem um objetivo. Não os prendais a um julgo desigual com infiéis. Eles vêm cobrar depois. Então, há diversas formas de julgo desigual. O cristão tem que andar nesse mundo assim, que nem aquele quero-quero, né? Aquele já viu quero-quero, tem aquela perna comprida e dá umas corridinhas assim para lá e para cá. Tal. E tem um desenho animado, era um desenho animado que é um passarinho, tem um lobo, tem um chacal no deserto e tem um passarinho, que é o Runner, eu não lembro o nome agora, o Bip Bip, eu acho que chama, né? E ele foge, ele tem as pernas compridas, né? Então, o crente tem que ficar que nesse passarinho. Ele tem um chacal querer propor alguma coisa, você deixa só a poeirinha, sai aquela poeirinha atrás, assim, no desenho animado. Não os prendais a um jugo desigual para os infiéis. Porque depois é difícil, é carrapicho. Carrapicho que chama, né? Aquele negócio que gruda na meia, gruda na calça tal. Fica grudado, é difícil você soltar. Lá na frente ele vem te cobrar. Lá na frente, você faz aqui, lá você paga. Que concórdia, ou que acordo há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel, que só o consenso tem o templo de Deus com os ídolos. Então, muito importante isso, porque nós temos uma posição muito elevada. Temos Cristo, somos o templo de Deus, morada de Deus em espírito, não é? Somos o templo do Deus vivente, como fala aqui no versículo 16, de 2 Coríntios 6, e Deus diz, neles habitarei e entre eles andarei, serei o seu Deus e serão o meu povo. Deus é ciumento, tem ciúme dos que são seus. Então não queira se corromper se vendendo a uma sociedade
com incrédulos. Não queira fazer isso. Tem muitas histórias, né? Se a gente for lembrar todas as histórias que não deram certo, mas às vezes vão ter histórias que deram certo, mas você fala assim, daquela deu certo. A misericórdia de Deus. Mas nós não nos baseamos, não nos deixamos guiar pela misericórdia de Deus. Eu pergunto, se o Senhor Jesus, quando foi colocado pelo diabo no pináculo do templo, e o Satanás falou, salve, pula daqui, né? Se tu és o filho de Deus, pula daqui, que os teus anjos te carregarão, tal. Se ele pulasse, o que acontecia? Os anjos carregariam. Mas ele pulou? Não. Não tentarás o Senhor teu Deus. Ele citou uma passagem da Bíblia. Não tentarás o Senhor teu Deus. Ainda sabendo que ele podia pular. Se o diabo falou para ele transformar as pedras em pães, ele conseguiria? Claro. Ele fez surgir pão de lugar nenhum quando ele multiplicou aqueles pãezinhos para uma multidão imensa de milhares de pessoas, mas ele não ia fazer uma coisa que o diabo mandou. Ele não ia tentar o seu Deus. Então, esse cuidado a gente tem para poder ter uma relação boa com o nosso Deus e nosso Pai. Agora, se tiverem perguntas, Papalégua, alguém colocou aqui ó, o nome do bichinho. Aí a minha irmã colocou agora, isso é um absurdo, né, irmão? Agora não sei se ela falou que é absurdo o que eu falei, ou o caso que eu contei. O outro aqui falou. Boa noite, irmão Mário. Eu tô falando absurdo que o senhor falou dos políticos, né? Do Que político, tá essas certo. pessoas vão até as igrejas, essas congregações, e aí chega lá, usa o púlpito, né? Para fazer. Na verdade, as igrejas, hoje em dia, não são mais igrejas, são um curral eleitoral, né? E Exatamente. aí chega lá, ele fala duas palavrinhas de Deus, o restante é tudo da política. Aí o senhor falou aí a respeito que eles aceitam um terreno, um piano, aí eu, que absurdo. Realmente. É um absurdo. O cristão não deve cair nessa. Tem. Deixa eu tirar meu filho do banheiro. Ele já deve estar quadrado lá, coitado, sentado. Dá licença vocês um pouquinho aqui. Enquanto isso, vocês vão conversando aí. E se surgir dúvidas, alguns irmãos aí podem até explicar. Eu vou preparar meu filho para dormir, pôr uma fralda nele e tal. Esse horário já é o horário dele ir para a cama. Por isso que eu já tinha colocado ele no banheiro antes, justamente para ele não interromper, mas não teve jeito. Ele deve estar com muito sono. Ele interrompe, ele vai ao banheiro para chamar minha atenção e eu tenho que colocá-lo para dormir. Então, eu tenho que preparar a cama, a fralda dele agora e colocá-lo para dormir. Mas vocês podem continuar conversando aí. E se tiver dúvidas, escreve aqui do lado. E se algum irmão pode resolver, pode responder, ou se não, assim que eu voltar, eu espero ser rápido, dependendo se ele fez o número um ou o número 2. Se for o número 1 é mais rápido. Aí eu posso responder.
Voltei. Tem alguém ainda aí? Alguém acordado? Acordado. Estamos aqui. Deixa eu ver aqui. Ariana levantou a mão. Boa noite, irmão. Eu queria fazer uma pergunta, irmão Mário. Certa vez em um vídeo o senhor falou a questão de as mulheres sempre procurarem para essas questões de quererem congregar, mais essa procura mais do que o homem. Essa questão assim é, da busca pelo Senhor na família, a Bíblia fala o que sobre essa questão? Porque meu marido, ele não apresenta muito interesse sobre as questões de Deus. E eu, assim, às vezes me sinto sozinha nesse lado com meu filho, entendeu? Eu gostaria de saber mais sobre isso. Isso acontece dos dois lados, né? Tem casais em que o marido busca mais o Senhor e a esposa não, e vice-versa. Agora, em alguns casos, os dois são incrédulos e um deles acaba se convertendo. E aí fica uma situação difícil também. Alguém até perguntou se uma pessoa casada, depois de casada, se converte e se vira julgo desigual o fato de estar com um incrédulo, vivendo com um incrédulo. Não, porque o casamento, repare bem, o casamento é uma instituição divina. Independente se você se casa com um crente ou com um incrédulo, é uma instituição divina e não deve ser dissolvido, a não ser em caso de morte ou de adultério. Mas ainda assim, mesmo em caso de adultério, o perdão e a reconciliação é o primeiro e melhor caminho a ser buscado, ok? O perdão da parte ofendida, né? Agora, estão casados, um se converteu, o outro não. Agora vai ter que ter paciência, vai ter que orar e vai ter que esperar a misericórdia do Senhor para que alcance também o outro cônjuge para que ele se converta. Agora, existe sim essa tendência de mulheres buscarem o Senhor até com uma maior frequência, uma maior quantidade, né? Porque a gente vê isso na Bíblia. O próprio Senhor Jesus tinha lá um grupo de mulheres que o seguiam e o mantinham com seus bens. Tem até os nomes delas nos evangelhos, mulheres que buscavam estar próximas do Senhor Jesus. Eu creio que também existe na mulher uma tendência maior para as coisas do coração, para as coisas afetivas. Então, ela tem uma facilidade maior até de receber uma mensagem, quando essa mensagem toca o coração, quando é uma coisa mais afetiva, né? Então, e também você tem o outro lado disso, que é o lado ruim. Quando você lê lá em Efésios capítulo 3, falando dos homens, dos líderes cristãos dos últimos tempos, que entram, vamos até abrir lá a passagem, Efésios capítulo, não, perdão, é segunda Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, quando fala dos líderes, no versículo 5, aqui está falando de cristãos, todos esses adjetivos ruins aqui, negativos, ele está falando dos últimos dias da cristandade. Aí o versículo 5, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, desses afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, mulheres tolas, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, ou seja, atraídas por muitos desejos. Então, esses líderes costumam fazer isso. Por isso que você vê nessas igrejas por aí, né, principalmente essas grandes pentecostais, que é a maioria mulher nos auditórios, lá é a maioria mulher, que aprendem sempre e nunca podem chegar a conhecer a verdade, porque ali o que corre solto é a concupiscência, né? Pessoas que querem ganhar dinheiro, pessoas que querem ser felizes no casamento ou encontrar
o seu par perfeito e tudo mais. Então, sim, existe a tendência de mais mulheres serem mais facilmente levadas pela religião, não necessariamente por Cristo, mas pela religião. Agora, se existe um casal e um deles se converteu, os dois eram incrédulos, se casaram, um se converteu depois, agora é buscar a misericórdia de Deus para que o outro seja convertido, ou que pelo menos não atrapalhe a comunhão do cônjuge que é convertido. Agora, sempre vai existir aquela tristeza de saber que o seu cônjuge não estará, não será para sempre no mesmo lugar, né? Porque se o incrédulo não irá para o céu, pois que perdeu o cônjuge aqui na terra vai estar perdido, não vai ter mais reencontro no céu. Então, o reencontro, sim, quando ambos são convertidos a Cristo. Muito obrigada, irmão. Tem um vídeo do irmão Mário que fala sobre isso. Se você já era casado, não sei o que está. Alguém aqui que sugeriu. 1 João 3,1. O que será que alguém perguntou de 1 João 3,1? Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Então, é verdade. Parece que as perguntas aqui, pelo menos, acabaram. Tem uma pergunta aí, irmão Mário, de uma irmã mais acima, acho que é Josélia. Josélia. Eu me casei com o testemunho de Jeová, e aí estou no jugo desigual. Sim, está no jugo desigual. Se você já era convertida antes, não deveria ter se casado. Mas, caso tenha se casado, certamente vai sofrer as consequências disso. A primeira consequência disso é estar em jugo desigual com o incrédulo, porque apesar de ele pertencer a uma seita que se diz cristã, né, nós sabemos que não é. Ela nega, inclusive, a sua doutrina nega a divindade de Cristo, nega a trindade, nega várias verdades fundamentais. Uma delas é a salvação pela fé, porque eles pregam a salvação pelas obras e principalmente por se filiar àquela religião, achando que não vai existir salvo fora daqueles que são pertencentes à religião das Testemunhas de Jeová. Então, quem se casou com um Testemunho de Jeová errou lá atrás. Agora não vai desmanchar por causa disso. Ele já errou lá atrás. E é orar e esperar no Senhor que o Senhor possa reverter a situação, convertendo o seu cônjuge. Então, basicamente é isso. Primeira Pedro 3:1. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa vida casta, em temor, o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias, de ouro, na compostura de vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. E veja aqui que ele está falando de mulheres sujeitas aos seus próprios maridos que não obedecem à palavra. Então, a sujeição ao marido independe se ele é crente ou não. É uma coisa de Deus. Então, bem lembrado, essa passagem aqui fecha com chave de ouro aqui o nosso
a nossa conversa, porque realmente a esposa que está num jugo, que acaba sendo desigual, porque o marido não obedece à palavra, vai viver de uma forma, se comportando para continuar pregando a ele sem palavras, só com o seu comportamento, com a sua vida cristã, sua vida casta, em temor, e se enfeitando, não necessariamente com coisas exteriores. Não é que ele está dizendo aqui que o frisar, fazer trança nos cabelos e usar joia de ouro e usar vestido bonito seja pecado. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que não seja esse tipo de enfeite que a mulher deve, não seja isso que ela deve considerar a parte que vai enfeitá-la, mas um coração, o espírito quieto e manso do seu coração. Não sei se eu me expliquei ou se eu só confundi. Tem uma passagem também que fala para que o crente, o que é crente, não se separar do que não é. Não lembro onde é que está, né? Mas tem essa passagem também. Se eu não me engano, acho que é Coríntios, não? Não, Coríntios, 2 Coríntios 7. 1 Coríntios 7, o capítulo fala sobre o casamento. 1 Coríntios, capítulo 7. No versículo 10. Todavia, aos casados, mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não, Senhor, se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos. Mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque nesse caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Então, importante isso aqui, um consolo até, sabendo que uma irmã que está casada com um incrédulo, ou um irmão que está casado com uma incrédula, esse seu cônjuge está dentro de uma esfera agora de privilégio, porque está sendo santificado pela presença do seu cônjuge crente. Não quer dizer que ele esteja salvo, mas ele está numa esfera de santificação. E os filhos são santos. O que isso significa? Significa que se antes ele chegava em casa e falava qualquer palavrão, hoje, porque ele sabe que a mulher é crente, ele vai se abster, ele vai procurar evitar o palavrão. Se ele trazia para casa assuntos ou coisas que eram pecaminosas, ele vai procurar não trazer mais, porque a mulher vai ficar desagradável. Então, nesse sentido, sim, ele fica debaixo de uma redoma, ele acaba sendo protegido de muitas coisas do mundo porque o seu cônjuge é convertido. Irmãos, acho que com isso chegamos ao final do capítulo 6, né? De 2 Coríntios. Semana que vem, capítulo 7. E eu provavelmente só vou participar nessa semana que vem, porque depois já é a minha cirurgia. Eu não sei quanto tempo eu vou ter que ficar, pelo menos um mês eu vou ter que ficar no estaleiro. Então, vocês vão se ver livres
livres de mim por um bom tempo aí. Beleza, irmão. A gente vai anotar aqui. Irmã Adriana, a irmã pode parar a gravação, por gentileza? Obrigado, irmão Jefferson, pelo compartilhamento de tela.